Eu louvo o Senhor, irmãos, pelo Senhor ter me guardado, preparado uma esposa, nos dado 4 filhos, irmãos. Por graça e misericórdia, o Senhor selou os 4 com a promessa do Espírito Santo. No mesmo dia, irmãos, santo Senhor. Foi um presente que o Senhor nos deu. Irmão, eu estava aqui na comunhão, a serva de Deus contando a libertação. Eu louvo o Senhor, irmãos, que o Senhor me chamou do estado de São Paulo. E um dia, meu pai tinha uma marcenaria na Água Rasa. Um dia nós estávamos ali trabalhando, irmão, e entrou uma senhora, pediu para o meu pai consertar a sua bengala. Santo Deus, meu pai estava contente e alegre. E ele falou com aquela mulher: está tudo bem com a senhora? Eu estava no canto assim trabalhando, irmão. E ela falou: tá, mas não tá. A minha filha está com câncer, mas eu creio em Deus. E quando ela falou assim, irmão, o Senhor ele me visitou e falou 3 vezes comigo com voz humana: vai naquele hospital, faz uma oração que eu vou fazer um milagre. Santo seja o Senhor Jesus. Ali eu falei para ela que era da congregação, ela falou: a igreja do Véu, falou: ela já foi, a minha filha também foi nessa igreja. E eu perguntei: ela é batizada? Ela falou: não. Aí marcamos, irmão, isso foi na segunda-feira, irmãos. E na terça-feira eu fui naquele hospital, no hospital da Brigadeiro, Luiz Antônio, o hospital é o Hospital da Mulher, irmãos, que faz o tratamento do câncer. Eu agradeço a Deus, irmãos. A sua filha tinha 3 cânceres malignos no seu corpo. Santo Senhor. Naquele dia que a mãe dela tinha entrado dentro da marcenaria, aleluia, ela tinha vindo de uma visita e o médico falou para ela: avisa a família, prepara a família, porque nessa semana ela não vai passar, ela vai vir a óbito. O lugar que ela estava, irmão, dentro daquele hospital, aleluia, os médicos e os enfermeiros apelidavam como o corredor da morte. Todos os pacientes com estágio terminal de câncer, aleluia, eles ficavam ali naqueles corredores dentro daquela sala, somente tomando morfina, irmão, e esperando o fim. Santo Senhor. Mas o Senhor me deu a graça de entrar ali dentro, irmãos, e quando nós entramos, irmão, eu era moço, eu vi um quadro difícil. Quando eu olhei a filha dela, ela estava cheia de aparelho, irmão, já estava em coma. Santo o nome do Senhor, o corpo dela inchado. E quando nós entramos ali dentro, irmão, a mãe dela, ela já foi, tentou acordar ela, mas nada acontecia, irmão. E quando eu olhei, irmão, a minha fé ela quis cair. E eu falei: Senhor, tu vai fazer o milagre. O Senhor falou: pode orar que eu vou fazer o milagre. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, nesta noite que ali foi feita uma oração. Glória ao nome do Senhor. Quando eu terminei a oração, ela acordou do coma. Da mãe dela, foi embora para o trabalho. Eu louvo o Senhor nesta noite, irmão, que isso foi na terça. Na quarta-feira, o corpo dela começou a desinchar. Aleluia. Na quinta-feira ela estava andando. Glória a Deus. No domingo ela saiu de alta. Aleluia. Para resumir essa lombra, a igreja pode dar glória que Deus vai fazer um Deus arrancou os 3 cânceres dela com raiz e tudo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Tem glória aí na tua boca. Glória a Deus. Eu vou passar uma visão que eu vi aqui, irmão. Eu não vou ficar com a visão. Eu vi um anjo com uma... Aleluia, Deus. Alguma coisa dentro da bandeja. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus.
evangelizar um dos piores bandidos de São Mateus, São Paulo. Irmão, ele tinha uma fama muito grande, veio congregar, Deus falou com ele, começou a congregar, a mãe ia na macumba, as irmãs iam na macumba, os dois irmãos bandidos. Irmão, entrava lá dentro da casa, tinha altar, vela, ela estava fazendo procissão, para não ser, sei lá o que, seguir não sei o que lá da macumba. Mas ele testemunhado, Deus fez uma promessa para ele. E o Senhor falou, vou te dar um sinal, vou libertar alguém do câncer. E a sua namorada, irmão, ela pegou aquele câncer de mama. E um dia estava ele e ela dentro da sua casa, o Senhor falou, abre uma oração e ora junto com ela. E ele olhou e falou, Senhor, mas ela não tem um véu. Vai lá na cozinha, pega um pano de prato branco, coloca na cabeça dela e abre a oração. Glória a Deus. Ele foi, irmão, pegou e fez assim, glória. Apagou a luz do quarto e começou a orar. E numa determinada hora da oração, ele falou, Senhor, pelo amor do teu nome, envia o teu anjo aqui dentro desta casa. De repente entrou um clarão dentro do quarto, igreja. Eu agradeço a Deus que naquela hora, Deus libertou a namorada dele do câncer e batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Abre a tua boca e dá glória ao teu Deus. O diabo vai cair nesta noite. Esta noite, glória a Deus. Glória vai derrubar o mundo. Lá no Rio de Janeiro, irmão, tinha um irmão que foi congregar, terno, gravata, 40 graus, entrou dentro do ônibus e começaram a dar risada dele. Lá ao fundo alguém gritou e falou assim, você crente é louco nesse calor de terno e gravata. O ônibus foi andando, deram o sinal para parar, subiu 3 assaltantes, tudo como uma armada. E o último era o chefe, deu uma ordem e falou, vamos roubar todo mundo, vamos pegar todo mundo. Mas o crente que está aí não toca nele. Começou da glória. Glória a Deus. Tem uma bala de um fuzil que ela sai, que é a bala traçante, irmão. Quando atira aquela bala, ela acende uma luz. A irmã abriu a janela, irmão, glória a Deus. O tiro passava do lado direito e do esquerdo. Não atingiu ele, ele chegou dentro de casa, está dando glória até o dia de hoje. Tem como ir à igreja. Agradeço a Deus, irmão, são muitas obras que o Senhor fez. Minha comum no Rio de Janeiro, na Rocinha, irmão. Trago salvação e desejo levar a vossa com a paz de Deus. Amém. Eu louvo o Senhor, irmão, que quando eu fui para o Rio, passei muita luta, muita prova. E um dia, irmão, estava na Rocinha, Deus mandou ir no morro do Turano congregar. Deus mandou a palavra 23 de Salmo. Quando eu fui descendo, aleluia, o morro do Turano, irmão. Aleluia, tinha uma irmã, que o nome dela é Leila, ela mora lá até hoje. Aleluia, o Senhor falou, faz uma visita para Leila. Glória ao Senhor. E quando eu fui descendo o morro, irmão, eu olhei a casa dela, era um barraco, não tinha janela. Eu vi que tinha alguns irmãos lá dentro. Aleluia, e nós entramos para dentro, saudamos ela. Aleluia, ela convidou, irmão, Santo Senhor nosso, para orar. E nós fomos orar ali ao Senhor. Aleluia, quando nós levantamos da oração, aleluia, o nome do Senhor, tinha um irmão ali no canto.
Ela falou para mim, irmão Fabiano, dá um abraço nesse irmão. Irmão, eu falei, Senhor, com a prova que eu estou passando, acho que é perigoso eu dar um abraço nesse irmão e a prova passar para ele. Mas se a tua serva não ficar envergonhada, eu vou dar um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, irmão, glória, ele me abraçou. Aleluia! E o Senhor falou no meu coração, meu filho, Pedro vai ser livre da prisão. Aleluia! E Deus tinha me dando de pregar para ele, Pedro, sai agora da prisão. Irmão, e Deus foi dando mais alguma coisa. E aquele irmão foi me apertando, irmão. E quando eu vi ele estava falando em língua, eu falei, Senhor, mas tu me deu o sinal, tu soltou a linguagem desse irmão. Quando eu terminou a oração, irmão, ninguém falou nada, eu fui para a Rocinha. Quando passou, aleluia, mais ou menos um mês, eu encontrei com a irmã Leila. Ela falou, irmão, Deus fez um milagre. Eu falei, irmã, então conta que eu estou precisando ouvir um milagre. O irmão conhece aquele irmão que você abraçou? Eu falei, não. Alamar, irmão, o nome dele é irmão Pedro. Ele era gerente do tráfico do Morro do Turano. E Deus tinha chamado ele na graça. Aleluia, só que ele estava fraco, irmão. E o dono do morro falou para ele, Pedro, volta para cá, eu vou te dar mais arma, eu vou te dar mais poder, volta para trabalhar com nós. E ele estava quase voltando, glória, mas ele fez uma oração e ele falou, Senhor, se tu me selar com a promessa, eu não volto, e eu vou te servir pela vida, pela morte. Deus selou Pedro. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Glória a Deus. Glória. E lá no Morro do Turano, irmão, tinha uma igreja para 250. Deus preparou de ser construída uma para 600 com tanque de batismo. Todo o material ensacado embaixo, levado até lá em cima, irmão. É mais ou menos 15 minutos andando. Tinha um mutirão dos irmãos, mutirão da mocidade. Aleluia. E o antigo governador fazia um almoço, que ele era muito conhecido no morro, naquele morro. Irmão, aleluia. E até aqueles que não eram batizados e nem congregavam carregou material. Glória ao Senhor. Mas na igreja antiga, Deus mandou uma palavra e o Senhor falou, toda obra que eu começo, eu termino. E se for preciso para terminar essa obra, até os traficantes desse morro vai subir material aqui para cima. Eu sou a massa. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão. Teve um dia que tinha muito material para subir. E os irmãos não estavam aguentando subir o material. E eles pararam no meio do caminho, colocou os sacos tudo embaixo. Aleluia, e falou, irmão, vamos descansar que nós não estamos aguentando. E naquela hora, irmão, a polícia entrou no Morro do Turano. Era bandido correndo para o lado direito e esquerdo. Quando passou uma turma por ele, o último que passou falou, eu acabei de ter uma ideia. Os irmãos não estão aguentando subir o material. Vamos subir o material para ele que a polícia vai deixar nós em paz. Quem quer Glória a Deus. subir material, igreja. Vamos pegar o último saco lá embaixo e subimos lá para cima. O comandante juntou a tropa e falou, vamos embora, doutorado, que aqui não tem nada para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A obra da preparação. Eu agradeço a Deus, irmão, que Deus preparou para mim um Fiat Prêmio 87, irmão. Um carrinho antigo. Santo Senhor. As irmãs da piedade vinham, irmão, tem que levar a cesta básica, leva, irmão. O governador diz, irmão, dá para levar a mocidade? Eu falei, dá. Tinha enfermo para levar, no hospital levava. Levava testemunhado no batismo, o carrinho servia para tudo, irmão. E eu também viajava com ele. Aí os irmãos veio e falaram assim, irmão, esse carro ele é bom mesmo, irmão.
Aí os irmãos colocaram o apelido no carro de carruagem de fogo, irmão. Colocaram o apelido no carro. Irmão, aí as portas foram se fechando para mim. Eu tinha 2 filhos naquele tempo e um que amamentava, irmão. Santo Senhor. E eu, com muito sacrifício, eu consegui arrumar um emprego num clube para trabalhar 3 meses em um contrato para substituir um funcionário que estava doente, irmão. E eu não tinha dinheiro para me ir trabalhar. Eu somente tinha o dinheiro da condução para ir, assinei aquele contrato, voltei para casa. E eu não tinha mais o dinheiro para me pegar uma condução para ir trabalhar. Santo Senhor. E a única comida que tinha, irmão, acordamos de manhã, tomamos um café. Minha esposa, eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou começar a trabalhar hoje, mas faz o seguinte, vai ter comida aí para vocês, à noite não tem nada, mas eles vão me dar o vale transporte. Eles me dando o vale transporte, eu pego, tiro a metade, a gente compra alguma coisa, a gente vai levando. Ela falou, tá bom. E eu falei, Senhor, aí eu fui atravessando, irmão, lá na Rocinha tem uma passarela. Eu fui atravessando e eu fui lembrando, falei, Senhor, com esse carro eu fui em tanto lugar, fiz tanta coisa. Santo Senhor. E os irmãos falaram que era carruagem de fogo, Senhor. E o carro agora está na reserva, a bateria já estava no fio, irmão. O carro ele não pegava, a bateria não pegava do dia para o outro. E eu falei, Senhor, esse carro eu fiz tanta coisa na tua obra, e agora eu vou ter que ir com ele para trabalhar, porque não tem jeito, e eu vou ter que dar um tranco. Eu falei, esse negócio de carruagem de fogo, acho que não deu certo, não. Acho que a carruagem de fogo está apagando, Senhor. Tem misericórdia de mim. E atravessei, irmão, entrei dentro do carro. Ele ficava assim numa reta. E eu deixei ele já perto já de uma descida, porque eu sabia que a bateria estava ruim. Aí peguei, irmão, coloquei a chave, virei ela, empurrei o carro. Quando ele pegou a descida, entrei dentro, fechei a porta. Deu o primeiro tranco, nada. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Deu o segundo tranco, nada. Falei, Senhor, tem um demônio aqui nesse motor, tem misericórdia, cobre com o teu sangue. Quando o carro estava quase parando, irmão, eu dei um grito, tem misericórdia, Senhor. Aí eu dei um tranco, o carro pegou. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Foi pro trabalho, irmão, trabalhei, fui no RH, pedi o vale transporte, uma moça veio e falou, não, aqui o vale transporte a gente dá depois de 10 dias. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu orei, irmão, apresentei no Senhor, naquilo ali, no trabalho mesmo, e peguei o carro e fui vir embora lá para a Rocinha. E, irmão, eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu estou chegando perto da Rocinha, que eu já ia estacionar o carro, eu só vi o barulho de uma pancada. Pumba! Bateram no carro. Falei, pronto, Senhor. Minha habilitação é provisória. O carro está com licenciamento atrasado. Se fizer ocorrência e chamar a polícia, eles vão apreender meu carro e vou perder a habilitação. Peguei, irmão, estacionei o carro. Veio uma madame, estacionou na frente. Ela veio tremendo e falou assim, moço, me desculpa. Eu bati no teu carro, falei, não, moça, calma, calma. Ó, por mim não precisa nem fazer ocorrência. Mas ela falou, não, por mim também não. Glória ao Senhor. E ali ela pegou, peraí que eu vou ligar pro meu seguro para ver se eles cobrem. Aí ela ligando, ela desesperada, falou, ó, cobre, tá? Anota o número. Eu anotei o número lá do sinistro, irmão. E ela desligou, falou, ó, você vai lá no meu seguro que eles cobrem. O lugar é lá em Botafogo, me deu o endereço tudo direitinho. Aleluia, eu anotei, glória ao Senhor. E eu estava com a avental da empresa, ela olhou assim e falou, moço, aleluia, você trabalha com o carro? Eu falei, eu estou indo com o carro. Ela falou, nossa, desculpa, eu atrapalhei o teu trabalho. Quantas conduções você pede e você vai? Eu falei, é uma para ir, outra para voltar. Para a igreja ter uma ideia. A condução era 1 em 10. Com 100 reais você ia no mercado e você enchia o carrinho naquele tempo. Ela pegou, fez uma conta, falou, deu 82. Alamaia, aí eu não falei nada, mas ela fez a conta, falou, deu 86. Alamaia, aí eu vi, mas ela pegou, abriu a carteira, tirou 150 reais. Ela falou, tá bom, eu falei, tá ótimo, moça. Glória, me desculpa, eu tô indo embora. A igreja tem glória
Aleluia. Glória a Deus. Minha passarela completou o churrasco. Uma convenção, glória. Nós comemos carne naquela noite. Glória a Deus. Deus preparou. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloquei gasolina, comprei a bateria. Deixei o dinheiro com a minha esposa, ela foi, comprou carne, Comprou arroz, comprou feijão. Deus supriu a nossa necessidade. Glória. Glória a Deus. não parou por aí, nós tinha que não segura ainda, irmão. Glória. Aí no dia que não segura, minha esposa falou, eu quero ir. Aí meu filho, eu também quero. Todo mundo foi as crianças, foi com o menino de colo, foi todo mundo lá. Quando nós chegamos num lugar chique, irmão, tinha um monte de carro importado e eu com aquele carrinho. Aí veio o rapaz e falou assim, ó, esse carro a gente não faz aqui. Mas é o seguinte, eu vou avaliar e você faz um orçamento com um profissional que você conhece. E aí você fala com eles, aí eles vão dar o preço, se você achar que não vale. E ele começou a avaliar o carro. Aí ele olhou no para-choque e falou, ó, aqui tem conserto, eu vou pôr como novo. Ele olhou a lateral, aqui tem conserto, eu vou pôr como novo. Irmão, ele olhou tudo que tinha conserto, ele falou, vou pôr tudo como novo. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, ó, senhor Luiz, fique em paz, porque eu tenho certeza que a nossa proposta vai ser boa, o senhor vai aceitar. Falei, tá bom. Aí entrei no carro com a minha esposa, ela falou, e aí? Pelo jeito que ele falou, vai ser uns 500, 600 reais. Santo Senhor, no outro dia eu estou trabalhando, o telefone toca, irmão, o carro valia R$1.600 no tempo, aleluia, da Sudamérica e segurei o senhor Luiz Fabiano, sou eu estou com a avaliação do teu carro, eu falei, pode falar, R$1.800, Senhor aceita, igreja da glória, Glória a Deus. eu falei para assim, moço, o telefone está ruim aqui, acho que o sinal está ruim, você pode falar o valor de novo? R$1.800, aceito. Minha esposa foi lá, pegou o dinheiro, paguei todas as minhas contas, em nome de Deus nascendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Deus seja louvado.